paz e a graça de Cristo Jesus. O que significa a minha graça te basta? Quando o apóstolo Paulo ele pediu ao Senhor que o livrasse de algo que lhe fazia sofrer, o apóstolo Paulo ouviu como resposta exatamente essas palavras do Senhor. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, somente a minha graça. O Senhor disse isso quando o apóstolo Paulo estava rogando para que ele lhe tirasse um espinho na carne. As Escrituras não deixam bem claro o que seria esse espinho e que tipo de sofrimento ou de dor Paulo estava passando no momento ao qual ele fez pedir ao Senhor. Mas para que possamos entender bem o significado completo desse versículo que traz essa frase, a minha graça te basta, precisamos considerar o contexto de 2 Coríntios capítulo 12, pois nesse capítulo faz parte da defesa do apóstolo Paulo contra os falsos apóstolos. Ao lermos 2 Coríntios 10, do versículo 13 e 10, iremos entender isso. Então, naquela época, os crentes de Corinto estavam fascinados por supostas visões e revelações de apóstolos, fraudulentos na verdade. Além de ensinar heresia no meio da comunidade cristã, esses homens ainda se vangloriavam das suas experiências espirituais. Então Paulo ele faz uma exposição sobre o que realmente validava as credenciais de ser um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. Então, no meio da sua exposição, Paulo falava de uma experiência extraordinária que ele havia tido há 14 anos. E ele falava de um homem que viveu essa experiência na terceira pessoa. Mas, nitidamente, ele estava falando de si mesmo. Nesse momento, a questão é que ele queria evitar o máximo de se vangloriar, como fazia naquela época os falsos apóstolos, esses falsos homens que diziam apóstolos. Paulo também disse que teve visões e revelações da parte do Senhor. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, isto é, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, impronunciáveis. Ao lermos 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14, iremos entender o que Paulo está dizendo aqui. Então, para garantir que ele não viesse a se engrandecer, Deus lhe enviou um espinho na carne. Ao lermos 2 Coríntios 12, versículo 7, está escrita essa passagem. Então, o apóstolo Paulo ele não explicou que espinho era esse, mas deixou claro que ele era muito doloroso. Então diz o texto de 2 Coríntios 12, 9. Por 3 vezes ele pediu ao Senhor que resolvesse essa situação incômoda. Ele escutou do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio Senhor, na sequência da sua resposta ao apóstolo Paulo, explica o significado da declaração: a minha graça te basta. Ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso deixa claro que não há nenhum método no homem, não há nenhum método em nós seres humanos para com Deus. Então, os propósitos de Deus não repousam na força humana. Ao contrário, quando mais fraco é o homem, mais o poder da graça de Deus é revelado. Isso porque a graça divina é revelada em seu poder, que não é frustrada pelos defeitos humanos e nem por dependente de qualquer qualidade do homem. Não é? É interessante saber que Paulo fala da resposta de que recebeu de Cristo no tempo verbal perfeito. No grego, quer dizer literalmente: escreva, ele tem-me dito, minha graça é suficiente para você. Isso enfatiza que a resposta do Senhor sobre a suficiência da sua graça é permanente.
ela não serviu apenas para Paulo, mas serve também para todos nós, crentes, em todos os lugares e em todos os tempos. Paulo não recebeu do Senhor uma resposta positiva com relação ao problema que lhe atormentava. Mas, por outro lado, ele recebeu uma resposta incalculavelmente confortadora ao escutar do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo teve a certeza de que todas as suas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Realmente, há um conforto muito grande nessa resposta. Essa resposta traz definitivamente uma revelação que não é sobre nós, mas é sobre Cristo. O nosso contentamento não depende de nossas próprias forças, mas do poder dele, poder de Cristo. Além do mais, a frase é: a minha graça te basta. A palavra basta traduz um termo grego que significa suficiente. Essa palavra implica na ideia de que é algo que é completo, que satisfaz plenamente. A graça divina é plena, é suficiente, ela é bastante, não menos que isso. A graça é algo imerecido. O significado dessa palavra expressa algo que procede do doador e é recebido como um presente pelo destinatário, que não faz nada por merecê-la. Aqui, irmão, Paulo entendeu esse princípio completamente. Porque esse motivo ele não fazia como os falsos apóstolos, que se gloriava em suas próprias qualidades ilusórias. Ele, Paulo, se gloriava na cruz de Cristo, como diz lá em Gálatas 6, verso 14. Ele se orgulhava no Senhor, pois sabia que somente a Ele pertencia toda a honra e toda a glória. A minha graça te basta é uma promessa que encoraja os seguidores de Cristo, nos tempos passados e no tempo hoje, a viver independentemente das circunstâncias de sofrimento. Deus não tirou o espinho como Paulo lhe havia pedido, mas lhe supriu continuamente e constantemente com sua graça para que ele pudesse suportá-las. E assim é com nós hoje também. É verdade que nem sempre Deus irá nos livrar dos nossos problemas, mas lembre, irmão, Ele sempre irá nos sustentar com sua graça suficiente que nos fortalece diante de qualquer dificuldade. Olhe hoje para Jesus e faça uma reflexão. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Fica na paz, que Deus esteja fazendo a vida de vocês, irmãos, em Cristo.